Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos no Centro Espírita Equilíbrio de Matão. Hoje uma noite muito especial, onde abordaremos o tema da paz na consciência, né? Ou paz de consciência, ou consciência com paz, né? Então, hoje trabalharemos esse tema. E para isso disponibilizaremos para os irmãos, né, que estão aqui, os nossos queridos alunos, a oportunidade de perguntar aquilo que acharem pertinente e dentro da nossa limitação tentaremos responder. Boa noite a todos. Irmão, para melhor compreendermos o tema do estudo de hoje, como os espíritos entendem o que é uma paz de consciência? Talvez nem todos os espíritos entendam que é uma paz de consciência. Só a entende aquele que já a conquistou. E qual seria o motor que move o consciente humano para a promoção da paz de consciência? São diversos os motores que movem o consciente humano, desde o pensamento até a vontade, o esforço, a humildade. Nosso consciente passa por diversos mecanismos que traçam o nosso trajeto de ser, pensar e agir. A consciência é o reflexo de nossas ações, que anteriormente passou por todos esses filtros. Ter paz na consciência é fazer aquilo que você gostaria de ter feito e não se arrepender daquilo que você fez. Esse final não compreendi muito bem, desculpa. Eu tenho paz de consciência quando aquilo que eu fiz preenche o meu âmago, seja na forma de reparação, seja na forma de expiação, ou até mesmo no arrependimento. Agora, o ato que me leva a ter paz na consciência é o ato pelo qual eu não me arrependo de ter feito, aquilo que me levou a promover a paz dentro de mim. Lembrando que ter paz de consciência não necessariamente é ter razão. Ter paz de consciência é estar tranquilo consigo mesmo. É uma questão interna, não externa. Meu irmão, conforme a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Como podemos vivenciá-la? A lei de Deus certamente está escrita em nossa consciência. Vivenciá-la seria seguir as leis de Deus, promovendo o amor ao próximo, a caridade, a paz, por onde passarmos. Agora, vivenciar a paz de consciência certamente requer um grau evolutivo, né? Nós precisamos depurar o nosso intelecto, a nossa moral, para que tenhamos mais momentos de paz. A plenitude da paz encontramos apenas na perfeição. O processo é longo, o trajeto é distante, até o momento em que possamos olhar para nós mesmos e nos orgulharmos de tudo que vemos. Boa noite. Eu gostaria de perguntar, por favor, se a paz de consciência está diretamente ligada à moralidade. Não propriamente a moralidade, mas ao que se faz com a moralidade, né? A moralidade é um caminho para atingir um objetivo, que é a evolução. A paz de consciência é quando eu consigo ouvir a voz da moralidade, assim como depurá-la, né? Lembrando que moralidade é uma questão que está distante da perfeição, pois a moral é a visão, a fotografia atual da sociedade, e não propriamente o máximo em que ela pode atingir ao encontrar a sua depuração e o seu processo de progresso. Porque aproveitando essa pergunta do irmão Luiz, porque às vezes tem pessoas que, dentro da moral dela, aquilo é certo. E para outras, mais depurado, mais estudado, aquilo já se torna incorreto. E nós vivemos num mundo que isso está muito, até meio que paradoxal. Como equilibrar essa balança? A paz de consciência, ela trabalha nas entranhas mais profundas da nossa existência. A consciência é nossa comunicação direta com o Criador, diferentemente dos outros benefícios que temos por estarmos no mundo de provas e expiações. Por exemplo, quando trabalhamos, no final do mês recebemos um salário. Todos acham justo receber esse salário? Sim. Não é gratificante você receber o pagamento fruto do seu esforço? Com certeza. E quando você pratica a caridade? O que você sente? Uma gratificação até
maior que essa. Mas qual foi o seu esforço? De fazer o bem de forma silenciosa. E de forma despretensiosa. Eis a diferença entre consciência e ciência. A consciência é quando eu faço algo sem querer receber algo em troca e recebo por consequência. A paz de consciência é promovida quando temos a despretensiosidade nas nossas ações. Diferente do trabalho material, onde trabalhamos para receber um salário, a caridade nos traz a paz de consciência, pois trabalhamos para o bem do próximo e não para o nosso próprio bem. Então, o caminho mais seguro para se buscando essa paz de consciência é promover a caridade e buscar a moral dentro de nós. O melhor caminho para promover a paz de consciência é ouvi-la, é conhecer a si mesmo, entender quais são as suas limitações, quais pontos de aperfeiçoamento você precisa ter dentro de si, para depois, aí sim, escutar a voz da consciência, ou seja, a voz de Deus. É muito poderoso isso. A consciência não é a voz de Deus dentro de nós? A paz de consciência é estar em paz com Deus. Obrigada. Miguel? Boa noite a todos, boa noite, irmão. O irmão concorda que a consciência seria o início de quem trabalha com mediunidade, porque em mediunidade se tem que saber o que está fazendo, e não criticando os outros, existe uma série de companheiros espíritas que estão agindo em satisfação do seu ego e não da consciência. Não apenas com a mediunidade, mas com qualquer questão na existência humana, aquele que não consulta a sua consciência está muito mais apto ao erro, né? A perfeição encontra-se na consciência. A pessoa que aprende a ouvir a consciência ao invés dos espíritos ou até mesmo das instituições, se dá muito melhor na existência, pois a consciência é infalível. O que é a única coisa que é infalível, imutável e que não erra de forma alguma na existência? Deus. Se Deus conversa conosco através de nossa consciência, por que não ouvi-la? Porque o Espiritismo acaba sendo uma das religiões mais simpáticas da existência. Porque as pessoas, por mais que elas possam frequentar outras religiões, no fundo de sua consciência, ela vê sentido naquilo que ela encontra no Espiritismo. E é por isso que ela se compraz. Agora, a pessoa, muitas vezes, não frequenta nenhuma religião, mas está em paz com a sua consciência, pois pratica os ditames e as leis de Deus. Então, eis a beleza da existência. Não está propriamente na crença A, B ou C. Não está na religião, mas sim em estar em paz consigo mesmo e logo com Deus. Nesse caso, meu irmão, é necessário ter paz de consciência para ter uma verdadeira paz mental? São coisas distintas, a paz mental e a paz de consciência. Paz mental você encontra com mindfulness, você encontra com meditação, você encontra com yoga, você encontra com música, com leitura. Você consegue, né, no meio de dias trevosos, tirar umas férias e acalmar o seu coração, o seu âmago. E aí você acalma a sua mente. Acalmar a consciência é um pouco mais complexo que isso, né? Acalmar a consciência é você passar pelo trio, né? O primeiro, do arrependimento, o segundo, da expiação, e o terceiro, da reparação. Né? Então, essa tríade, né, de arrepender-se, pagar pelo que você fez e reparar o que você fez, é que nos traz a paz de consciência. Nesse caso, então, essa paz de consciência é uma libertação das nossas dívidas com os nossos compromissos. Às vezes conseguimos a paz de consciência sem adquirir dívidas, né? Quando aprendemos com as dívidas alheias, entretanto, paz de consciência é o contrário da imperfeição, é a perfeição. É quando você olha para os seus atos, para as suas atitudes, para as suas ações, e orgulha-se de fato, profundamente delas, né? Aquela ajuda, né? Como eu disse, você encontra muito na caridade.
Não apenas a caridade material, mas todos os tipos de caridade, você encontra quando você consegue, por exemplo, ajudar uma outra pessoa e perceber que essa ajuda foi efetiva. Irmão, qual é o papel do perdão na busca pela paz da consciência? Ela é muito grande, né? Tanto o auto-perdão como o perdão para com o próximo, né? O processo de perdão é o processo natural humano. Todos os seres do mundo de provas e expiações, como vocês estão, né? O mundo dos encarnados, ele precisa passar por diversos períodos de perdão, tanto para si quanto para os outros, para assim, após o perdão, haver o arrependimento, a expiação e a reparação. Perceba que esse trio, ele sempre acontece, né? Arrependimento, expiação e reparação. Eu posso me arrepender e logo reparar? Não. Eu posso me arrepender e ter paz de consciência? Não. Eu posso expiar e reparar sem me arrepender? Não, eu não expio se não me arrependi. Então, essa tríade, ela sempre acontece nessa exata ordem. E eis a justiça divina. Se eu fiz o mal, eu tenho que pagar o mal. Depois que eu paguei o mal, se eu fiz o mal, eu tenho que me arrepender. Se eu me arrependi, eu tenho que pagar o mal. E se eu pagar o mal, depois eu posso reparar, fazendo o bem que compense esse mal que outrora eu fiz. Num mundo de regeneração, a paz de consciência, o exame para chegar à paz de consciência é muito diferente do mundo de provas e expiações? É muito diferente do mundo de provas e expiações, mas ainda, certamente, está longe da plenitude. Bruna? Olá, boa noite. Irmão, existe alguma relação entre a paz de consciência e a saúde física e mental? Principalmente a ausência da saúde física e mental, né? A paz de consciência não necessariamente promove a cura, né? Porque muitas coisas promovem a cura, né? O merecimento promove a cura, a nossa paz mental já promove a cura. Agora, certamente, a ausência de paz de consciência promove a enfermidade, né? Então, aquele que não está em paz consigo mesmo e com as suas decisões, adoece muito mais fácil, né? E esse adoecimento, inclusive, já é comprovado pela ciência da Terra nos 3 principais aspectos. Câncer, né? É muito dado através disso. Doenças cardiovasculares também, elas acontecem muito por conta da ausência de paz de consciência. E, por incrível que pareça, o diabetes, né? Que é a doença que mais cresce, né? Depois da depressão. Pois não. Boa noite. Cristo disse, vai, reconcilia-te com o teu irmão e depois venha adorar a Deus. Essa reconciliação com seu irmão, ela não é suficiente para evitar a expiação? Não. Cristo não disse para você reconciliar o seu irmão e depois ir adorar a Deus? O que significa adorar a Deus, Afonso? Eu entendo adorar a Deus seguir os preceitos de Jesus. Amar a si mesmo e amar ao próximo. A partir daí você está adorando a Deus. Um pouco mais profundo que isso, né? Assim que você reconciliar-se com o seu irmão, você aí sim tem o mérito, né? De poder adorar a Deus. Não siga as leis de Deus antes de praticá-las, né? É isso que essa frase quer dizer. Então, antes de você começar o seu trajeto de reparação, passe pelo de expiação e pelo de arrependimento, né? E também, é claro que dentro disso, está no contexto a reconciliação. Tem uma pergunta aqui do irmão Fabrício no chat, que ele pergunta: será que a paz de espírito deve ser vista só como um sentimento de alívio momentâneo, ou ela pode ser entendida como uma sintonia espiritual com o bem coletivo? Uma e outra coisa, né? A paz de espírito, ela habita dentro de nós, também nos nossos irmãos. Mas no mundo de provas e expiações, os espíritos ainda não sentem apenas a paz pelo bem do outro. Ele precisa encontrar o próprio bem.
O egoísmo fala mais alto, ainda existe muito egoísmo, muito orgulho incubado dentro disso. No mundos mais evoluídos, o espírito consegue se comprazer apenas com o bem do próximo, né? Acima do próprio. Luiz, aqui na mesa. Eu gostaria de perguntar, já que nós estamos falando de paz de consciência, né? Com relação à reencarnação, a paz de consciência é discutida, conversada, esclarecida, ainda no plano espiritual, tal como estamos fazendo nessa mesa, como um modo de ajuda que o reencarnante adquire, um esclarecimento, um estudo? O que quer saber é se a busca pela paz é um auxílio para o que vai reencarnar? Seria isso, irmão? Não, se antes de reencarnar, o reencarnante obtém as explicações necessárias para que ele cumpra bem essa prova aqui na Terra. Aí que mérito teria que ele cumprisse? O mérito de bem aplicá-la, o mérito do esforço, porém algo assim mais consciente. Ele já tem dentro de si as explicações necessárias para que ele consiga, né, viver aqui com paz de consciência. O esforço em obtê-la também não gera um mérito? Né? O esforço pelo conhecimento para obtê-la? Deus não facilita os nossos caminhos, não encurta as nossas estradas, Ele nos dá condições de atingir aquilo que nós precisamos. Os livros estão aí, o conhecimento está aí na Bíblia, nos livros, nas obras. Aquele que não a busca é que está se equivocando. Não há atalhos. Todo o tempo nós somos convidados a olhar para a nossa consciência, mesmo encarnado e até depois do nosso desencarne. Entretanto, cabe a nós nos esforçarmos para praticar aquilo que todavia deixamos na esfera da conveniência. Obrigado. Bruna? Irmão, é possível auxiliar os nossos irmãos a encontrar a paz de consciência quando nós mesmos ainda não a encontramos? Você não dá ao próximo aquilo que você ainda não possui. Entretanto, como todos ainda não encontraram, essa é uma busca que acaba sendo coletiva. Um ajuda um pouco o outro a encontrar de forma simultânea. Entretanto, não. Obviamente que você não dá plenitude a um irmão se você ainda não possui a sua em completo. E a paz de consciência no mundo de provas e expiações incomoda bastante. Né? Os irmãos que têm plenitude, certeza e convicção de estarem no caminho certo são os mais atingidos por aqueles que ainda não encontraram o caminho a ser seguido. Irmão, promover o autoconhecimento é uma busca incessante, principalmente no mundo de provas e expiações. Só que é um processo extremamente doloroso, porque além da gente se ver nossos erros diários, a todo instante, fica difícil, mediante até as conveniências humanas, de não ceder ao que o coletivo impõe. Como suportar a tudo isso? Por que fica difícil? Estabelecer as próprias convicções em meio ao materialismo humano. Nós ainda somos bastante equivocados e... Então não são convicções. Entendi. Então aquilo que já é convicto, independente do mundo ao nosso redor, a gente insiste, persiste. Se permanece uma dúvida, você é influenciável. Se já é uma certeza, já não é mais. Então, quando nós cedemos a essas oportunidades, é porque nós ainda não temos estabelecidos em nós a certeza daquilo que somos. Certamente. Existem algumas coisas que eu sei que você jamais faria. E jamais faria por quê? Porque está convicto. Algumas que você talvez faria, porque ainda não se lapidou. Então, é isso que nós precisamos promover em nossa existência. Uma evolução para consolidar aquilo que nós, todavia, ainda não lapidamos. Bom,
Qual o papel do véu do esquecimento num exame de consciência? Eu faço, por exemplo, um exame de consciência encarnado, depois eu desencarno. A diferença é muito grande? O véu do esquecimento, ele ajuda bastante a nossa paz de consciência, né? Se tivéssemos recordações do pretérito sombrio que nos cerca, certamente teríamos muito mais dificuldade de atingir a paz de consciência, principalmente encarnado, né? Então, o ser, quando ele esquece do seu pretérito, é uma chance que Deus deu para que ele tenha paz, ou períodos de paz, numa existência melhor. Afinal, você está hoje na sua melhor versão. Ou seja, quando eu desencarno, fica muito mais difícil eu conseguir essa paz. Não necessariamente, porque ao mesmo tempo que você resgata algumas ações do véu do esquecimento, não todas, né, aquelas que forem necessárias, você resgata também o porquê você está fazendo isso. Então, uma coisa anula a outra, né, os benefícios anulam os prejuízos e você acaba tendo a mesma chance, né, de adquirir a consciência. Agora, é uma ilusão acreditar que após o desencarne, você irá encontrar a paz e a consciência, se você não conseguiu encontrá-la durante a encarnação. Irmão, gostaria de fazer uma pergunta. Eu li um texto hoje e isso me chamou a atenção. Queria que o irmão pudesse confirmar. A falta de paz na consciência, esse peso na consciência, a nossa consciência intranquila, é uma ferramenta de Deus para nos ajudar a vencer as provas e para que a gente possa evoluir, assim, para nos chamar a atenção? Não, é uma reação aos nossos próprios atos, né? É a justiça de Deus. Não é uma punição divina, mas é a justiça dele, né? Nós estamos inquietos e intranquilos com as nossas decisões porque elas são imperfeitas. Se melhores elas fossem, nós não estaríamos intranquilos. Concorda? Quando você está intranquilo, você não está ouvindo a sua consciência. Quando você a ouve, você fica tranquilo. Quando você está intranquilo, né, com intranquilidade, na verdade você está lutando contra a sua consciência, né? Aquilo que você fez não te orgulha, por isso que você está sem tranquilidade. Quando você está ouvindo a sua consciência, você dorme tranquilo, independente do que você tenha feito. Bruna? Irmão, o que tu tem que ver primeiro? Evoluir para adquirir paz de consciência ou adquirir paz de consciência para evoluir? Na verdade, precisamos adquirir paz de consciência para evoluir, né? Principalmente em níveis de evolução maiores, né? É claro que muitas vezes evoluímos sem a plenitude da paz de consciência, mas para atingirmos altos graus de evolução, precisamos levá-la conosco. Afinal, paz de consciência nada mais é do que a consequência das boas ações, e boas ações levam à evolução. Rui? Meu irmão, a consciência pode corrigir o nosso livre-arbítrio? O arbítrio é livre. Quem pode corrigi-lo é você. Sim, né? Sua consciência apenas dirá se você escolheu certo ou errado. Sim. Nesse caso, a consciência, se você tomou um caminho errado, ela pode te colocar no caminho correto. Se você ouvi-la, né, ela pode te cobrar para te colocar no caminho correto. Agora, o livre-arbítrio é quando nós temos a decisão de tomar, né, o rumo da nossa existência, nós podemos escolher por questões racionais, podemos escolher por questões emocionais, sentimentais, ou por tendências, né? Quando nós filtramos as nossas escolhas baseadas naquilo que as leis de Deus nos ensinou, a nossa decisão é mais sábia. Quando nós agimos de forma instintiva ou apenas de acordo com a nossa vontade, a nossa consciência depois irá mostrar a falta de paz dentro dela, irá mostrar que nós tomamos o caminho errado. Vera? Boa noite. Como ter paz de consciência em dias difíceis? Dias difíceis foram feitos para serem refletidos e gerar a paz de consciência através de como você venceu essas adversidades. Não é a dificuldade que nos tira a paz, é a reação que temos a ela. Na atualidade, nós observamos um adoecimento psíquico muito grande.
de enfermidades, vários tipos de patologias. Podem ser consequências também da consciência, cobrando de estarmos mais conscientes por cedermos às nossas conveniências, estarmos adoecendo? Certamente, né? Essa angústia, a neurociência explica isso, né? Essa angústia, essa mágoa dentro de nós, ela promove diversas ligações neurais que transmitem para os nossos órgãos a informação de enfermidade, né? A lei do universo nunca falha, né? Portanto, por esse motivo, não tem como fugir. E isso seria um processo de evolução do próprio planeta? Tudo isso que estamos passando? O processo de evolução seria passar bem por ela, né? O processo de estagnação é passar mal. Eu vou dar um exemplo de uma situação difícil em que você pode ter paz de consciência. Vamos imaginar que você bata o seu carro. Está dirigindo e bata o seu carro. No momento em que você bateu o carro, desce do outro carro uma pessoa sem condições financeiras, amargurada, triste, e você tem a condição de consertar o seu carro. Se naquele momento da colisão você tem mais compaixão do que senso de justiça, se você consegue olhar que apesar daquela pessoa ter errado, você irá perdoá-la pelo erro através... Você tem a condição de bancar o seu carro? Ele não tem a condição. Ele terá que abrir mão de algo. E você perdoa essa falha, você pode voltar para casa com prejuízo financeiro, mas você voltará com paz de consciência. Uma situação difícil me promoveu a paz de consciência. Mas uma situação justa não necessariamente me promove. Ele que bateu em mim, ele está errado, então eu vou fazer ele pagar. Tudo bem. A justiça da terra concorda com você e sua consciência. Então, na realidade, não significa querer ter razão, porque acaba confundindo ter razão com usar da razão. Ter razão é muito distante da verdade. Deus é a verdade. Ter razão é a sua moral. O homem precisa de advogados, de juízes, de prisões. Olha como ele está distante da verdade. Para que duas pessoas cheguem a um acordo, elas precisam estar na frente de uma terceira pessoa que dita o que a lei manda para que as duas decidam e ainda assim uma saia contrariada. O ser humano é incapaz de chegar às conclusões por si só. Olha a distância da verdade que ele está. Então, acaba por, de fato, não usando da razão e nem racionalizando aquilo que Deus espera que nós façamos. Seria isso? Deus espera? Deus não espera nada, Ele já sabe o que nós vamos fazer, né? Tanto que deu o livre-arbítrio e estamos nessa luta. Se Ele é Deus, Ele já sabe, né? É claro que Ele não vai interferir, né? O livre-arbítrio é nosso, mas Ele já sabe, até como nós escolheremos e agiremos. Ele é Deus, é onipresente, é onipotente. Lembram do estudo que vocês tiveram ontem com o professor? É isso, né? Então, Ele é supremo, soberano, e por isso tem toda a capacidade, né, de discernir. Entretanto, o que nós esperamos de nós mesmos, sendo criaturas de Deus? Agora, quando você coloca a consciência na frente das suas decisões, a justiça da terra perde uma importância absurda. Você se torna uma pessoa muito boa, mas completamente insana aos olhos dos justos. E como proceder? Não sei, você faz a sua escolha. Muitos fizeram as suas próprias escolhas, né? Ou você acha que quando os apóstolos decidiram largar as suas famílias e as suas riquezas e seguir Jesus com uma sandalinha no pé, caminhando 40 quilômetros no deserto, eles foram vistos como pessoas com sanidade ok? Obrigada. Meu irmão, quando eu interajo para fazer um exame de consciência, eu interajo com Deus, tem algum papel do meu mentor ou só Deus na consciência? Sempre tem papel do seu mentor, né? Seu mentor é aquele que tenta puxá-lo, né, para enxergar
melhor a Deus, né? O anjo da guarda é aquele que nos protege, aquele que nos guia, aqueles que nos corrigem, né? O problema é que fazer um exame de consciência em um mosteiro é muito fácil, naquele momento zen, que você está tranquilo, ou que você refletiu durante 10 horas, né? Agora, fazer um exame de consciência no ardor da batalha, eis aí a sua dificuldade. E é isso que separa espíritos evoluídos de medianos. Um homem que vive sem problemas, no alto de uma montanha, pensando na existência do orbe, ele tende a ser muito tranquilo. Coloque este mesmo homem ao meio da guerra e faça-o ter essa mesma tranquilidade. Se ele atingi-la, então ele entendeu sobre o que é ter a paz na consciência. Existe na nossa existência, vamos dizer, eu chego todo dia, existe uma certa receita que eu deveria seguir para fazer um bom exame de consciência? Sim, com 10 ingredientes. Deus nos deixou, né, numa pedra. Seriam os 10 mandamentos? Os próprios, né? Simples, né? Inclusive, muda de religião para religião, um põe uma palavra a mais, uma a menos, mas no final são 10 mandamentos muito simples, né? Tão fáceis de seguir, né? Ou não? Ainda estamos com bastante dificuldade. E tem mais uma questão aqui no chat do irmão Fabrício. A fé seria melhor veículo para chegarmos a um contato mais amplo com nossa própria consciência, errando menos em nossas escolhas? Um dos veículos, né, Fabrício? A fé, ela nos auxilia a olhar que existe algo acima da matéria, né? Quando eu tenho fé, e a fé ela é muito importante, eu acredito que mesmo com tudo que eu vivo, existe algo superior. Mas não é apenas a fé, né? A fé, a humildade, entre outras características que permitem que eu possa, assim, enxergar a minha consciência. A humildade é muito importante, ela é imprescindível, né? Porque quando eu vou conversar com Deus, ou melhor, quando eu vou conversar com a minha consciência, eu preciso ser muito humilde para não tornar a consciência a conveniência. Se eu deitar na minha cama antes de dormir e achar que eu sou detentor da razão, tudo aquilo que eu fiz no dia estará certo. Se eu deitar na minha cama antes de dormir e olhar com humildade, provavelmente tudo que eu fiz estará errado. Porque eu poderia ter feito melhor. Seria analisar as situações pelo prisma do mesmo, naquele momento, aos olhos da justiça terrena, a gente estarmos certo, mas o que eu poderia fazer de diferente naquele momento para tornar as coisas melhores? Eu gostaria de entender e fazer esse desafio, né, para os encarnados do mundo de provas e expiações. Qual que vantagem que você tem por estar certo? Financeira, moral, de qualquer aspecto, intelectual, qual é a vantagem que o ser humano tem por estar certo? É o orgulho que grita, né? Eu acho que vantagem nenhuma, mas é o orgulho. Eu acho que a vantagem é a paz de consciência. Não. Lembra, a consciência não está na razão. Estar certo não muda nada. Lembra do carro? Bateu o carro, tô certo. A pessoa que bateu, mas estar certo não faz diferença. O que faz diferença é estar em paz, que é o tratamento dos trabalhos de hoje, né? Estar em paz é diferente de estar certo. Estar certo eu posso ter razão o tempo todo. Mas você imagina se Deus quisesse estar certo? O que seria de nós? O que não seria nosso. Bom, aquele irmão falhou, então não precisa mais existir, eu estou certo. Quem sobraria na existência? Aí Deus nos ensinou a misericórdia, e a misericórdia divina ela é muito poderosa. Porque a misericórdia divina é o ser supremo do universo, mais poderoso, onipresente, onipotente, tendo misericórdia
dos seus irmãos menores. E eu, um ser imperfeito, em evolução, distante da perfeição, não perdoo o meu irmão do mesmo nível. Luiz Gustavo? Boa noite. Irmão, quando Saulo, né, ele perseguia os cristãos, ele estava certo perante a lei. Quando ele se torna Paulo e se entrega às orientações de Jesus, nós temos a impressão que, com todo o sofrimento, ele se aproxima da paz. Seria isso a nossa tratativa de hoje? É um excelente exemplo, né? Vamos lembrar de Saulo, que caçava os cristãos, inclusive tinha como função permitir que eles não pudessem se proliferar na existência e que a lei mosaica pudesse prevalecer, pois era verdade, criado desta forma, tendo riquezas por conta dessa decisão. No deserto de Damasco, né? Quando cruzava o deserto, foi cego pela luz do nosso mestre, né? E essa luz que o cegou transformou de Saulo para Paulo. E aí ele começou a seguir Jesus. E seguir Jesus era um pepino. Seguir Jesus era ser caçado o tempo todo. Era ser visto como parte de uma minoria insana. Seguir Jesus não era a melhor decisão há 2024 anos. Era a mais insana das decisões. Mas era a decisão que trazia paz para esses irmãos e que estava mais próxima da verdade, ou seja, de Deus. Então, Paulo abre mão de tudo que o havia construído, passa de ser um perseguidor a ser um perseguido e morre decapitado em paz. Né? Eis a diferença. Há muita incerteza ainda sobre a morte de Paulo de Tarso, mas nós sabemos que ele foi decapitado, né? Assim como os outros apóstolos, cada um teve um fim de uma forma diferente, né? E não muito agradável. Entretanto, todos em paz. Porque o fim, a morte deles, foi a morte do corpo, não a do espírito. Pois o espírito é eterno e essa paz preenche ele. Pois não. Das doenças que o irmão citou aí, todas elas eu tenho. Eu gostaria de saber se é uma questão de consciência, porque eu sou diabético, cardíaco, hipertenso, não tenho rim, então, além das que o irmão citou, isso é um problema de consciência? Não necessariamente, irmão. Cada caso é um caso, né? Espero que isso não sugestione o seu pensar, né? Se você passa por essas enfermidades de uma forma alegre e positiva, certamente já está fazendo um exame de consciência importante. Obrigado. Irmão, no momento do desencarne, estando com a paz de consciência limpa, isso ajudaria muito na passagem para o plano espiritual? Se você está com a consciência limpa, você nem vai desencarnar, porque você não vai ter reencarnado. O espírito que já está com uma consciência limpa não precisa mais voltar ao mundo de provas e expiações ou qualquer outro mundo material. Mas o que você está dizendo é o seguinte: se eu conseguir apaziguar a minha consciência no momento do desencarne, eu tenho uma passagem melhor, obviamente, né? Então é por isso que aí, que ajuda muito, né, são os familiares, né, nesse momento de passagem, fazer com que o espírito possa ir em paz, tranquilo sobre as suas decisões. Sim, porque a família fala, vai em paz, mas se ele não tiver paz, vai ser difícil nessa paz, né? As pessoas, elas não têm medo de morrer. É isso que eu quero que você entenda. Elas têm medo do que elas irão fazer, a falta que farão na vida daqueles que vivem. O medo não é morrer. Você quer ver eu tirar o medo de morrer de vocês rapidinho? Se todo mundo morresse ao mesmo tempo, vocês teriam medo? O problema é morrer e alguns ficarem. Perceba que as pessoas não têm medo de um meteoro na Terra. Isso não é um medo, e é uma realidade, né? Nós vivemos cercado de uma gravidade e astros
para cá e para lá. E ninguém tem medo, meteoro, porque vai morrer todo mundo. É assim? O problema é morrer na vida daqueles que vivem. E para não morrer na vida daqueles que vivem, você tem que fazer por merecer as memórias que deixa. Tem que ser uma pessoa boa, uma pessoa do bem. Né? A caridade que você pratica será a eternização da sua essência. Né? Talvez um dia ninguém lembre da empresa que você deixou, ou dos bens, mas lembrará da casa espírita, lembrará da sopa, lembrará da igreja, lembrará do culto, seja do que for, lembrará do bem que você plantou. Né? Acho que essa é uma análise de consciência preciosa. E quando nós fazemos, nós ficamos meio aterrorizados, né? Porque o tempo, a energia e a quantidade comparado ao nosso dia que nós dedicamos à caridade é ínfima, é mínima, né? Ela é desproporcional ao bem que Deus nos dá, de acordar todos os dias e poder ter a saúde necessária, assim como os nossos familiares, para trabalhar, para vivenciar as experiências, para passar por tantos livramentos, né? Então, é desproporcional essa balança. Nós não damos a Deus nem um milésimo do que Ele nos proporciona. Né? E a fé, ela nos leva, né, a refletir sobre isso. Só que eu digo que o ser humano costuma ter fé no último terço da vida, né? Dificilmente ele tem fé na sua juventude. Eu também não acho que o médico ortopedista é importante até que minhas costas doam. Para que eu vou me importar? As costas não doem. Mas deixa ela pensar. Para ver se você não procura o médico ortopedista, ele vira o seu próprio Deus. Eis as belezas e os ensinamentos da existência. Miguel? É verídico dizer que o ser humano adquire a autoconsciência próxima ao desencarne, ele vive em dois mundos ao mesmo tempo? O ser humano já vive em vários mundos, né, ao mesmo tempo, irmão Miguel, quando está durante a sua encarnação, né? Porque o que acontece? Os mundos que nós vivemos são as atrações vibracionais e energéticas. Então, quando eu estou bem, eu estou num mundo blindado, um mundo mais protegido, com bons acompanhamentos. Quando eu estou mal, eu estou num mundo trevoso. Então, quantos períodos de umbral você vive dentro da sua existência? Né? E aí o ser humano vai prolongando esses períodos conforme as suas escolhas ou afastando esses períodos conforme as suas escolhas. Né? Só aqueles que tiveram a oportunidade de presenciar, né, a felicidade, a paz nos justos, sabe qual valor isso tem, né? Como é valioso, né? Nós brincamos, né? O ser humano às vezes trabalha para ganhar milhões e bilhões e poder tirar as férias e ir pescar na beira do rio, né? E ficar ali na beira do mato, né? E curtir a natureza, enquanto, na verdade, aquele que não tem dinheiro assim precisa fazer, né? Para sobreviver e vive sua vida da forma com que o bilionário passa as férias, né? Então, é interessante como, com tão pouco, muito pode nos preencher, dependendo da visão que nós temos em relação a tudo. Para mudar essa forma que hoje, até falando de certa forma, parece até dolorosa, da gente adquirir certa consciência dos valores da vida aos 50, que como poderíamos fazer para que essa consciência fosse adquirida na mais tenra idade? Aos 50 tá bom, né? Conseguir adquirir a consciência aos 50 é muito bom, né? Ainda mais no mundo atual, onde as pessoas tendem a passar dos 100, né? A vida aumentou, a quantidade de vida aumentou, né? Por conta da medicina. Mas eu vejo como criação, né? Quais são os valores que passaremos aos nossos filhos e netos, né? Eis aí a importância de inserir Deus, independente do modelo que você escolha, né? Desde o início, né? Deus não pode ser uma opção, ele tem que ser uma realidade na vida
daqueles que estão aprendendo quais são os verdadeiros valores, né? A criança, o professor acho que mencionou isso numa aula, eu achei muito sábio, né? A criança, ela negocia com você se ela vai na escola ou não? Não. E por que ela consegue negociar sobre a missa? Né? Por que ela negocia sobre frequentar uma religião? Né? Então, é interessante como os seus valores estão invertidos e você quer que os seus filhos sejam diferentes. A falha já está no adulto, que não está caminhando, dando o exemplo daquilo que seria necessário. O exemplo, né? Porque a missa virou uma obrigação, o centro virou uma obrigação, nós tem que ir lá 1 hora no centro, 1 hora na missa, né? Não virou um prazer, né? E aí, quando eu consigo entender que esses lugares são os meus momentos de caridade, o meu momento mais precioso, lembra do cesto do milho? Né? Então, quem não sabe dessa história, todos sabem, né? Do cestinho do milho, tá no Evangelho, né? Bom, já que eu não sei se todos sabem, eu irei contar, né? Então, uma senhora, todos os dias, quando ela ia à missa, ela colocava um grão de milho, né? Dentro do cesto. Ela pretendia, ao desencarnar, levar para Deus e mostrar que ela tinha ido em todas as missas. Quando ela tinha uns 45, 47 anos, né? Já era uma jovem senhora, ela esqueceu, ela estava indo para a missa e ela encontrou uma pessoa na rua passando mal. E essa pessoa precisava de ajuda, ela levou essa pessoa no hospital. E ela esqueceu do horário, né, porque cuidando da pessoa, acabou atrasando 30 minutos, então chegou na metade da missa. Ao chegar em casa, ela ficou olhando para o grão de milho e falou, vou pôr meio. Colocou meio grão de milho e continua assim sua vida. Desencarnou aos 90 anos, chegou aos céus com o cesto plasmado, obviamente, mas chegou aos céus com o cesto de grão de milho, e aí, a hora que estava na frente do ajuste de contas, né, é claro que é uma metáfora, mas ela é válida, né, dos bons espíritos, eles disseram, abre o cesto, ela abriu, tinha meio grão. Não, isso aqui está errado, deve ter vazado na subida, no caminho, né, eu em todas as missas, né, ele falou, não, mas essa caridade que importou, né, que você dedicou ao próximo e não a si mesmo, porque na missa era um benefício para você e para o próximo. Então, é sobre isso, né? É sobre a caridade despretensiosa, sobre o bem que fazemos, sobre o quanto dedicamos aos outros, né? Nós temos que parar de pensar em lapidar apenas nós e não lapidar os outros. E vejo muitas vezes que a gente coloca muito que vai do hábito, né? Que às vezes, eu vou ter que estudar, eu vou ter que ir no estudo. Eu vou ter que ir na casa espírita, eu vou ter que ir na missa. Então, isso eu vejo que atrapalha muito o desenvolvimento, porque seria, como você disse, né, os momentos mais preciosos de adquirir conhecimento para, de fato, hora que estiver fora, como aqui estamos numa casa espírita, como nesse estudo, a gente ter a real consciência de quais seriam esses valores. Na verdade, por exemplo, um estudo, ele serve como o disparo das nossas boas ações. Ao chegarmos em casa após um estudo como esse, por exemplo, um debate, né, um bate-papo, nós vamos pensar. E ao pensar, podemos modificar algumas coisas que não estão certas, né? Eu posso, de repente, amanhã, querer doar uma roupa, querer entregar uma sopa, querer ajudar uma pessoa, conversar com uma pessoa debilitada. Isso fará toda a diferença na minha existência, né? Porque quando eu deixar de existir, é isso que valerá a minha existência. Tanto espiritual quanto na terra para quem fica. Veio uma frase que eu gosto muito de Santo Agostinho, que ele fala assim, para crer é preciso compreender, e para compreender eu preciso crer. Então seria isso, através do estudo, nós vamos desenvolvendo a capacidade de realmente crer da forma correta ou é mais profundo? Desculpa a minha ignorância. Imagino que seja um pouco mais profundo, né? Mas a compreensão, né? Ela não é um caminho simples, né? Compreender algo não é estudar um pouco sobre isso, mas é debater nas entranhas da sua mente
com diversas opiniões divergentes, questionando todos os aspectos e diretrizes de todos os lados, saindo da superfície e adentrando nas mais profundezas daquele pensar, para você chegar a uma conclusão lógica, né? Então, conhecer algo é algo muito complexo, né? Eu posso, por exemplo, conhecer muitas coisas na superficialidade, mas poucas eu conhecerei em profundidade. E eis aí o desafio, né? É isso que é a filosofia, por isso que o espiritismo ele tem esse tripé, né, que nós falamos que é a ciência, a filosofia e a religião. A filosofia ela entra com esse papel, né, de fazermos debater. Por exemplo, isso é um bate-papo, não é uma aula, né, mas é um bate-papo filosófico, né, onde nós conseguimos pensar um pouco mais perifericamente sobre tudo que nos cerca. Pois não, irmão? Irmão, a consciência pesada, né, por uma falta grave, ela pode levar a um processo obsessivo ou depressivo? Sim, principalmente se eu não fizer nada sobre isso. Porque uma consciência pesada sobre uma falta grave, ela requer o quê? O arrependimento, a expiação e a reparação. Qual é o único que não está nas minhas mãos? A expiação. Vou pagar, querendo ou não. Agora, o arrependimento e a reparação estão nas minhas mãos. Eu posso reparar na própria vida. E nem necessitar a expiação. Em alguns casos. Porque eu já expiei através da minha reparação. Lembra que a gente falou sobre a equivalência? Dependendo da gravidade? A reparação já pode ser uma expiação, né? Pode. Se eu quebrei um prédio através de um acidente involuntário e teve que construir tijolo por tijolo através do meu suor, eu já reparei e já expiei. Eu sofri com o processo. A expiação na própria existência, né? É uma provação. Essa provação Deus pode dar como equivalência. Mas na maioria dos casos eu volto e expio pelo mal praticado, né? Quando falamos de determinados graus de mal, aí necessariamente eu terei que expiar. Aí caberia aquela frase, dentro da analogia que o Rui trouxe, mares calmos não fazem bons marinheiros, porque a gente vem numa existência querendo uma vida cômoda e fácil. Só que mares trevosos afundam marinheiros despreparados. E aí? Por isso a necessidade de instrução, seria isso? Mares trevosos ou turbulentos fazem bons marinheiros quando estes estão preparados. Não vai querer navegar no mar que não está calmo sem preparo. Você não saberá como enfrentar as ondas. É bonito, é filosófico, mas não é real. Né? Eu posso me adentrar a mar aberto e enfrentar uma tempestade imensa, mas eu tenho que ter o preparo. Lembra da frase, né, que aponta para a fé e rema? Eu preciso remar. Porque vai ter hora que vai ter que pôr os remos em ação. Não vai ter jeito. Obrigada. Temos mais uma pergunta no chat do irmão Fabrício. A forma de dualizar-nos, dividirmos o espírito que pensa em uma parte que toma as decisões, o eu, e a outra que tem o acesso às leis de Deus, consciência, será que isso não é um subterfúgio do nosso ego? A dualização ela é muito comum, né? Nós não conseguimos conquistar Deus o tempo todo antes de atingirmos a nossa perfeição. Né? Nós tomamos a decisão pelo livre-arbítrio com aquilo que temos de material. E qual é o material que temos? Instinto, orgulho, egoísmo e um pouco de bondade, né? E aí, esse pouco de bondade, muitas vezes, tem que promover verdadeiros milagres nas nossas decisões, né? É lógico que o ideal seria nós termos uma análise de consciência criteriosa antes de tomar as nossas decisões, mas nem sempre temos tempo para isso. É por isso que a evolução é um processo tão gradativo, né? Vagaroso. Agora, a lei dos 10 segundos, ela vale muito, né? Quando nós conseguimos contar até 10 e pensar um pouco, nós temos uma tendência a ter decisões melhores do que quando nós agimos simplesmente, instintivamente a tudo que nos acontece, né? Vamos lembrar que pensar, sabemos que é errado, mas pensar e concretizar agrava, né, ainda mais o erro.
Quer dizer que enquanto ainda fica no pensamento, sendo um processo, teria o seu atenuante? Mais ou menos, né? No mundo de provas e expiações, pensar e não fazer está ótimo. Né? Já no mundo um pouco mais evoluído, o ideal é modificar o pensamento. É que quando eu penso e não faço, de tanto pensar e não fazer, eu vou mudando o meu pensar. Porque aquilo que eu não concretizo, eu não gravo. Então, esse já seria um dos processos de aprendizagem, de já ir controlando os próprios impulsos. Certamente, é o primeiro passo, né? O pensar é muito rápido, né? O pensamento acontece numa velocidade acima, né, do que os olhos humanos podem controlar. Entretanto, o pensar, ele ainda te dá um certo tempo antes do agir, né? Se eu quiser, eu tenho esse intervalo. Se você bate o dedinho no móvel, né, como diz o professor, eu acho que é um excelente exemplo, né, instantaneamente, você tende a desabafar, né? Mas você pode pensar uma coisa e fazer outra, né? E aí que entram os seus exercícios diários. Controlar o impulso. Muito difícil, hein? Controlar o impulso. Freud explica a dificuldade disso. Porque o impulso tem a ver com pulso, tem a ver com pulsação, tem a ver com vida. O impulso que me mantém vivo. Perceba? Olha a profundidade da palavra. Quando eu penso em impulso, eu estou pensando em pulsação, em batimento, em vida. E esses impulsos mais fortes são controlados pelo id? É um pouco mais complexo que isso, né? Mas segundo Freud, sim, né? Ao meu ver, controlar os impulsos é diferente de controlar os instintos. Entretanto, ambos são necessários, né? Os instintos geram os impulsos, né? Esse processo nós vamos seguir até dominarmos o nosso instinto. É mais ou menos isso. Obrigada. Bom, já deu o nosso horário. Eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta antes de encerrarmos. Só temos a agradecer, meu irmão, a oportunidade. Gratidão é nossa, né, de poder ajudar dentro da nossa infinita limitação. Gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, aos irmãos pela paciência, tá? E espero que tenha somado em alguma coisa. Fiquem com Deus.